Sejam muito bem-vindos ao canal Despertai HSD. Nós estamos hoje aqui no Parque Municipal Chico Mendes. Tá lá a placa, mas aqui ele é mais conhecido como Morro da Embratel. Então, para deixar o pessoal, então essa estrada aqui foi a que nós chegamos e depois nós vamos dar sequência aqui. Vamos lá em cima naquela antena lá, vocês estão vendo. E agora eu quero mostrar para vocês aqui a cidade de Ouro Preto, Rondônia, onde nós estamos. Ela está lá no fundo, temos ali alguns tanques, algumas moradias também, e vocês podem ver muito longe. Mas nós vamos fazer uma meditação na palavra de Deus, e eu vou tentar mostrar mais algo para vocês. O Salmo 12 e o versículo 1 e 2 diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparece os fiéis entre os filhos dos homens. Nós vemos aqui um grande problema entre a sociedade daquele tempo, e o salmista ele clama por socorro. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. E diz ainda a palavra de Deus que falam com falsidade uns com os outros e com lábios bajuladores e coração fingido. Então essa era a situação que eles se encontravam naqueles dias. E a palavra socorro, ela nos chama a atenção, né? Quando é que nós clamamos por socorro? Nós clamamos por socorro quando nós estamos em dificuldades, quando nós estamos em apuro, em apertos, nós clamamos por socorro. Quando pega fogo em alguma coisa, quando nós estamos em dificuldades, em muitas áreas da nossa vida, nós clamamos por socorro, não é? E é bem isso que estava acontecendo, só que aqui nos fala de um problema humano, de um problema do ser humano, do fingimento, lábios bajuladores, falsidade, é aquilo que reinava, e é então o grito e o pedido por socorro. Parece que não é diferente dos nossos dias, dos dias em que nós vivemos no meio a tanta mentira, a tanta falsidade, a tanta coisa que nós encontramos no ser humano também aqui, não é? Então nosso mundo também está corrompido. E diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, verso 16, ele diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. A falta de sinceridade, a falta de caráter, a mentira, tanta coisa que reina entre nós, nos nossos dias também, como nos dias do salmista, quando ele pede por socorro, porque desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Perceba que ele não fala da sociedade completa, mas ele fala dos fiéis entre os filhos dos homens. É interessante nós observarmos isso. Aí em 1 Crônicas 29, verso 17, diz também ali a palavra de Deus, que fala a falta de sinceridade. E ele diz assim: bem sei que tu provas os corações, e da sinceridade tu te agradas. Tu provas os corações. Ele sabe o que nós temos dentro do nosso coração. Ele sabe o que passa em nossos pensamentos. E o que nós temos lá no nosso íntimo, diz a palavra de Deus, que ele esquadrinha os nossos pensamentos, nossos corações, e ele conhece muito bem, não é? E ali, então a palavra de Deus nos diz que ele prova os nossos corações e que da sinceridade tu te agradas. É bom a gente pensar sobre isso, não é? É bom a gente pensar
que Deus se agrada da sinceridade e Ele conhece o nosso coração. Isso nos fala de uma grande responsabilidade em saber que Deus sabe de todas as coisas e que nós precisamos cuidar nesse sentido da nossa vida. Não adianta fingir, não adianta ser falso, porque Deus sabe quando é que nós somos verdadeiros ou quando é que nós estamos com falsidade, com fingimento, com palavras bajuladoras. Tudo isso Deus conhece, tá bom? Gente, direto aqui de Ouro Preto, canal Despertai HSD. Nós estamos então no alto desse morro. Já mostrei ali a placa, né? Parque Municipal Chico Mendes, conhecido também como Morro da Embratel. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês. Ali está o Adines e o Samuel. Lá no fundo nós temos, lá embaixo, ó, nós temos a cidade. Aqui nós temos um monte de vários morros ali, com matos, né, bastante fechados. E lá embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver as carretas, os carros passando, ali é a BR, né, que dá sentido a Cuiabá e por outro lado sentido a Porto Velho, beleza? Vou mostrar mais um pouquinho, que vocês possam estar contemplando. Ontem eu falei que nós estávamos fazendo o último vídeo aqui da nossa viagem a Rondônia, mas vou pedir perdão e voltar atrás. Então não foi o último vídeo, né? O último vídeo vai ser hoje, que nós estaremos retornando para o Paraná. Valeu? Grande abraço, gente. Deus abençoe. Canal Despertar e deseja que você desperte para uma vida com Cristo. Tchau, tchau.